te ouvir, Ale. Quanta perspectiva que você tem, quanto a esse trabalho do Diniz que está começando, como você observou esse jogo de hoje, a leitura que você faz sobre o que justificou a vitória do Fluminense, 1-0 a derrota do Cruzeiro no Rio de Janeiro. Vamos lá, Lê. Você sabe que quando no segundo jogo, né, o primeiro jogo contra o Libertad foi muito ruim, tanto que a impressão que se tinha depois da primeira partida das quartas de final da Sul-Americana, que esse time do Libertad era horrível, né? Nossa, mas o Cruzeiro deixou de fazer um placar elástico, uma goleada, né? Ele chegou aqui, empatou o jogo de 1-1 e poderia ter vencido o jogo se não fosse o Cássio, né? Foi a estreia do Fernando Diniz e a gente conversou já sobre isso, que os jogadores ficaram realmente impactados com tanta informação, seja no campo, seja no vídeo ali, na pré-eleição, nas reuniões que o Diniz fez logo da sua chegada, né? Muita coisa em pouco tempo, a chance de dar errado é gigantesca, mais confusão do que solução. Aí veio o jogo contra o Vasco e nenhum passo para trás, né? Como característica do Diniz, mas também nenhum passo para frente, né? E ali, quando se discutia muito esse processo todo de adaptação, como disse o Pique e tal, eu conversando com os colegas aqui da Itatiaia, falei assim, calma, que ainda não chegaram as adaptações, né? O Wallace não tá bem, ele ainda não conseguiu entrar em ritmo, também não tem sequência de jogos e quando entra não consegue desempenhar, não consegue performar. Mas ele foi o maior ladrão de bola do futebol da Europa. 4 meses atrás. 4 meses atrás, né? Estamos falando do futebol da Europa. E agora ele já virou zagueiro, né? O Barreal, ele foi um dos destaques no melhor momento do time no Campeonato Brasileiro, jogando ali no meio-campo pelo lado esquerdo, fazendo uma dobradinha interessante com o Marlon e tal. Ele já, em dado momento do jogo, ele era o primeiro volante do time. Então, assim, é muita coisa que se muda, que se pede. E na abertura da jornada, quando a gente tava conversando, o assunto era esse. Tem muita coisa pela frente, O Cruzeiro tá a 2 pontos do G6. Se ganha hoje, dorme no G6. Entre os 6 melhores de um campeonato brasileiro tão difícil, tão complicado. Você vê um montão de gente que gastou uma grana, um montão de elenco mais forte que tá longe disso. E o Cruzeiro teve a oportunidade de jogar contra um Fluminense que não pontuou nas últimas 3 rodadas, dos últimos 9 pontos disputados, ele não conseguiu pegar nenhum. Contra 2 adversários diretos nessa luta contra o rebaixamento, né? Um time que tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Então, assim, tem muita coisa para ser disputada no Brasileiro e na Sul-Americana nem se fala. A fase semifinal, você tá 2 jogos de ir para uma decisão, sabe? Muita coisa em jogo. O Cruzeiro parecia tão próximo de uma vaga na próxima Libertadores, né? O que geraria uma receita absurda, o torcedor motivado, outros jogadores, porque tem jogador, os bom mesmo, o Cirilo, que eles levam muito em consideração que competição o time vai disputar. Esse aqui vai pra Libertadores, então eu vou olhar diferente pra esse time. Agora, sincero e honestamente, claro que muita coisa pode acontecer, essa data FIFA aí vai vir a calhar, porque evidentemente que o Diniz precisa de tempo, né? Mas eu não consigo cravar hoje que o Cruzeiro vai estar na Libertadores do ano que vem. Se tivesse que apostar nesse momento, a possibilidade maior é que não esteja. Eu sei que o torcedor, ele não estava satisfeito com o momento do Seabra e é justo que não esteja, porque essa uma vitória nas últimas 10 rodadas, claro que tem o Seabra no meio aí, claro que o Seabra teve muita dificuldade e isso era previsível, de lidar com os reforços. Por quê? A gente já falou muito sobre isso. Porque os jogadores que estavam desde o começo foram que mantiveram o Seabra no cargo. Se aquele elenco do começo do Campeonato Brasileiro, do fim do Campeonato Estadual, se eles não conseguem um ótimo desempenho, o Seabra já teria sido mandado embora há muito tempo. Porque todo mundo sabia que não era o treinador do Pedrinho. Então os caras que seguraram o Seabra no cargo, jogando muita bola, eram os caras que o Seabra tinha que tirar do time os reforços que o dono do brinquedo contratou, né? E assim, vamos falar a verdade, fizeram bem pro time. O Cássio, alguém vai discutir o Cássio aqui?
Ninguém vai discutir o Cássio. Não tem o que falar. Alguém vai discutir o Mateuzinho, alguém vai discutir o Lautaro, até o Caio Jorge, que começou muito mal, já melhorou muito. Agora, o Wallace realmente ainda não conseguiu. Não conseguiu, é um grande jogador, mas não conseguiu. Mas se não conseguiu de volante, não tem que virar zagueiro. É isso. Então, assim, eu não tô muito otimista. Por quê? Porque o Fernando Diniz, ele não vai abrir mão das suas convicções. O time tem que jogar. O time perdeu a final do Campeonato Mundial Interclubes de 4-0, ele comemorou que o time saiu jogando 3 vezes contra o Manchester City. Contra o City, um bastidor. Eu entrei aqui no programa da tarde, tinha uma chamada geral para informar que tinha começado o jogo. Quando eu saí do estúdio, tava 1-0. E eles comemoraram, né? Que tocou bola, envolveu o Manchester City por 40 segundos. Exatamente. E aí o Alexandre Matos falou que todo time do mundo faz isso aí que a gente viu hoje. Poxa, mas então eu tô vendo, a minha televisão tá pegando outra coisa. Pois é, então, sobre essa história do Diniz, enfim, desse novo trabalho, de adaptação, enfim. O que é importante destacar o futebol, pelo menos deveria ser, né? É uma competição coletiva, né? Onde equipes disputam pontos para conquistarem títulos. É o cenário que nós temos aí num estado de naturalidade, não é esporte individual. Então, eu acho que os interesses coletivos devem ser colocados à frente dos interesses individuais. Vale a pena, em outubro, contratar um treinador que nós falamos aqui, todo mundo sabe que o Diniz trabalha como o Diniz, ele é o treinador mais digamos assim, peculiar do futebol brasileiro. Autoral mesmo, autoral, né? E eu gosto do Fernando Diniz enquanto essa proposta, mas seria o técnico ideal para uma equipe em crise fazer uma crise mais ou menos, tá? Crise porque o entendimento foi esse, demitir o treinador, então entenderam que estava em crise. Seria o treinador para fazer uma transformação do clube no meio de setembro, um clube que, numa sequência, perde pro Fluminense que estava na zona de rebaixamento, empata com o Vasco que estava pensando na Copa do Brasil, empata com Cuiabá no Campeonato Brasileiro, perde pros reservas do São Paulo, completo reserva do São Paulo. A vitória que teve recente foi contra o Atlético Goianiense, pior time do campeonato em casa. E que teve um montão de chance, hein? E teve um montão de chance. Então, assim, cara, o que a gente espera é que, espera assim, né, no mundo utópico e feliz da vida, que as pretensões ou os interesses coletivos sejam colocados à frente do que se pensa individualmente. Será que a maneira de pensar futebol para esse momento é a melhor? Tem que ser de fato colocada, sabe, eu tenho que sair tocando a bola com Cássio e Zé Ivaldo do campo de defesa o tempo inteiro, porque é assim que eu penso futebol. Será que aquele risco desnecessário da bola tocada na pequena área com 10, 15 ali do primeiro tempo não poderia ter feito uma vitória do Fluminense muito mais cedo? Mas assim, de novo, o erro pra mim da avaliação é de quem contratou achando que poderia ser diferente. Não será diferente. E repito o que eu disse aqui há algumas semanas. Eu considero o Diniz um bom técnico para 2025. Acho que em 2024 a adaptação vai ser um pouco dolorosa. E aí... pessoal, desculpe. Atentamente acompanhando vocês, eu concordo, Cirilo, com o que você disse, com o Alê. O que eu fico me perguntando e não consegui encontrar uma resposta, gostaria da ajuda de vocês e dos ouvintes que nos acompanham, os internautas. Por que ele tirou o Zé Ivaldo para colocar o Wallace? Qual motivo que ele fez isso? Tô até vendo aqui, vou ver a lista de relacionados aqui pra gente falar sobre isso, pra ver as opções que ele tinha no o João Marcelo, né? Tinha o João, simplesmente, né? Sim. Que é o principal zagueiro. Mas ele tinha também o Jonathan. Essa é uma prática muito comum do Fernando Diniz, sim, né? Ele colocava o André, que inclusive é o volante que nesse momento é titular da seleção brasileira, ele botava... Fazia isso em quase todos os jogos, inclusive. Quase todos, ele colocava o André de zagueiro. Então, ele já tirou o João Marcelo, porque na cabeça dele, embora o João Marcelo seja mais zagueiro que o Vidalba tem um passe melhor. Foi por isso que ele tirou o João Marcelo do time. O João Marcelo que vai bem no jogo aéreo ofensivo e defensivo, que estava oscilando como todo time. O Matheus Pereira, que é o craque do time, não estava jogando bem, o João Marcelo também caiu. Mas a temporada do João Marcelo é muito forte. É muito forte. É o melhor dos 3 zagueiros, ou estava atuando melhor do que Vidalba e do que Zé Ivaldo. Mas ele tirou o João justamente porque o Vidalba sabe sair jogando. E ele tirou o Zé Ivaldo hoje
porque ele entende que o Wallace vai dar, assim, uma qualidade maior na saída. Como também eu falei aqui, o torcedor ficou bravo comigo, porque não é o que eu faria. Mas o Romero também tem vida curta. Ele tá tirando ele todo jogo. Porque ele quer caras que joguem pra frente, que eles criem, né? Desde o zagueiro, aliás, desde o goleiro até o centroavante. É o que ele gosta de praticar. E hoje ele fez isso. Começaram as adaptações. Daqui a pouco isso aí vai fazer parte da escalação do time titular. E assim, eu acho que no futebol brasileiro, você falar em trabalho a longo prazo é utopia. Se o Fernando Diniz agora completou o 3º jogo sem vencer, se ele cai numa Sul-Americana, se ele continua com esse tipo de desempenho, ele não chega até o fim do ano, não passa o Natal em Belo Horizonte. Mas aí eu já acho que quem contratou vai ter que manter. Mas não, sabe o que acontece? Para não ficar a deles na reta, eles entregam a cabeça do treinador numa bandeja. A gente já viu isso acontecer quantas vezes? Quantas vezes a gente já viu o cara falar assim, o treinador tá prestigiado. O Matos falou que o Seabra tava prestigiado. E nunca foi cogitada a demissão. Falou, não falou? Falou. Foi com a maior cara lavada. E passou 2 semanas, tava o Diniz aí. Então assim, eu não acredito em trabalho a longo prazo sem ter o resultado. Não acredito. Então falar, não, mas tá por... Primeiro, pensar no 25, com 24 aqui pegando fogo, já não é a coisa mais inteligente a ser feita. Semifinal de Sul-Americana, com a possibilidade de ficar entre os 6 do Brasileiro, até entre os 4. São 5 pontos que separam o Cruzeiro do 4º colocado, que é o Flamengo. Pra mim é loucura. Agora, você falar que você vai planejar o 25 no meio do 24, mesmo que não venha o resultado, isso você não sustenta. Você no futebol brasileiro, você não sustenta. O Diniz, ele caiu no Fluminense, sendo o atual campeão da Supercopa lá da América do Sul e campeão da Libertadores. Os caras olharam lá e falaram assim, olha, em 16 jogos, 1 vitória. O Mano Menezes, que eu não morro de paixão pelo Mano Menezes, hein? Mas ele faz o simplesinho, ele já chegou a 24 pontos, o Diniz fez 6. O Fluminense tá fora da zona do rebaixamento, apesar do Diniz, e muito pelo que fez o Mano. Olha a loucura. No primeiro tempo, o time do Mano teve mais posse de bola do que o Diniz, e o Mano é um inimigo da posse de bola. Então assim, é muita coisa. Poxa, o Cirilo, será que não dá para o pessoal olhar assim e falar assim, pera um pouquinho, olha, jogou Cruzeiro e Fluminense. O técnico do Fluminense era o Diniz, foi 2-0 pro Cruzeiro. O Diniz veio pra cá, agora foi 1-0 pro Fluminense. Poxa vida, sabe? Eu nem vou entrar no mérito aqui se o Seabra teria que ter saído ou não teria que ter saído. Existia um problema de gerenciar o vestiário, por causa disso tudo que eu já falei, que os caras que correram por ele teve que sacar, isso aconteceu. Mas naquele momento, e o jogo contra o Libertad talvez tenha deixado claro isso, naquele momento em que ele foi demitido, isso já havia sido solucionado. Mas a direção pensou o seguinte, o Cruzeiro vai para a semifinal da Sul-Americana dando uma patada no Libertad no Mineirão, que era o que ia acontecer. Ganha do Vasco em casa, um Vasco que poderia vir um pouco modificado, pensando na Copa do Brasil. Como é que nós vamos tirar o Seabra? Não vamos conseguir mais. Olha agora. Vamos agora. O time ganhou fora de casa na Sul-Americana quartas de final, e aí ele poupou os jogadores certamente com o aval da direção e empatou com o Cuiabá fora de casa. Falou assim, aí então vamos mandar embora. Eu não vou entrar nesse mérito, se deveria ou não ter sido mandado embora. Podia ser que a direção achasse, é muito elenco para um treinador que tá começando. Eu não acho que é uma besteira. Só não pode trazer um cara que rompe com quase tudo que tinha sido feito até outubro e começa tudo de novo no olho do furacão. Essa é a questão. E vou falar mais, hein, pra quem já tá me xingando, muito obrigado. O Diniz é meu amigo pessoal. Jogamos juntos, concentramos juntos, fomos campeões no futsal juntos. Gosto das ideias, mas o que ele tá fazendo aqui é beira a loucura. Ele quer colocar a marca dele, o carimbo dele, independentemente do que aconteça. Hoje, por exemplo, tava muito claro o jogo. Fluminense com uma defesa de 244 anos. O ataque do Cruzeiro muito veloz, dá a bola pros caras, explora o contra-ataque, acabou o jogo. Não tem jogo. Os caras não. Coitado dos tiozão lá da defesa do Fluminense pedindo pinico. Mas não. Eu acho que essa é a diferença. Você tem que colocar.
nem todo jogo pode ser planificado da mesma maneira. É isso. Você não pode querer jogar contra o Manchester City e contra o Fluminense, e contra o Cruzeiro, e contra o Corinthians, e contra o Real Madrid. Você não pode jogar contra essas equipes da mesma maneira, né? Hoje o Fluminense teve defensivamente, além do Fábio, Samuel Xavier, Manuel, Thiago Santos e Marcelo. Foi a zaga que começou, com a dupla de volantes, o Vitor Hugo e o Martinelli. Aí você tem mais pra frente também Ganso, Keno, enfim, caras com idade mais avançada. O Cruzeiro, como você destacou, começou com a estratégia de 3 atacantes, com Gabriel Veron e com Lautaro Dias, além do centroavante. E teve muita chance no primeiro tempo, né? Depois de entregar umas 3 no sistema defensivo, que poderia já ter jogado o jogo fora, teve chance no primeiro tempo e também falhou em finalizações, o Fábio fez defesa, enfim. Mas a discussão, eu acho que a discussão do pós-jogo, ela vai girar em torno disso. São as preferências individuais sobrepondo os interesses coletivos. Gente, há 2 rodadas o Cruzeiro ficou a uma vitória de estar no G6. Pois é. E estar no G6 significa uma diferença enorme de jogar a Copa Sul-Americana. Há um encaminhamento, entre aspas, de vaga do Cruzeiro para a Copa Sul-Americana, porque no momento a diferença do Cruzeiro pro 13º colocado é de 10 pontos. É uma senhora diferença de pontos. E eu tô considerando aqui o 13º, né, com um G12, que certamente vai aumentar. Aí alguém ganha a Copa do Brasil, e tá lá dentro do G6, alguém ganha a Libertadores, a vaga vai estendendo, vai todo mundo disputar a competição continental. Então há um encaminhamento de vaga na Copa Sul-Americana, mas há uma diferença grande de projeto e de convencimento de caras e de entrada de recurso entre jogar Sul-Americana e jogar Libertadores. Esse projeto coletivo não pode estar à frente das vontades individuais, Ale. É isso. Eu acho que é basicamente isso. Você matou a pau a possibilidade de voltar para Libertadores. Se o torcedor já estava comemorando ter voltado para a Sul-Americana, você imagina voltar para Libertadores, né? E com detalhe também. Você ficando em 6º, 5º, 4º, você, ao final do campeonato, a sua premiação no Brasileiro é maior do que ficar em 8º, 9º ou 10º. Também há uma premiação. Hoje o brasileiro não premia mal. Então, quando o João Vitor Cirilo fala em projeto, eu acho que tem que se pensar nisso sim. Mas o que nós vimos deixa assim, eu penso, né? Que o torcedor fica meio receoso, tá preocupado. Porque o que a gente viu nos 3 jogos não acrescentou em nada, absolutamente nada daquilo que se falar. O time melhorou, tem essa jogada, tem é a tal da saidinha que hoje com 10 minutos quase que o Fluminense fez 2 gols que seriam dados por essa saidinha maldita que está implantada no futebol brasileiro e mundial.